Era uma vez uma jornalista brasileira corajosa e aguerrida. Mas, para além dessa característica da profissão, esta era especialista em história política do Brasil. E assim, ao trabalhar na Folha de São Paulo, Revista Isto É, Grupo RBS, Portal G1, fez dos direitos humanos sua bandeira. E a cidadania também. Essa jornalista é Yara Lemos. Um dia, em 2008, ela aterrissou no país mais pobre das Américas, e o Haiti passou a ser o símbolo dessa bandeira. Sob a égide de freiras, à frente de um trabalho humanitário em Jérémie, trouxe à tona práticas inaceitáveis: a escravidão, a exploração sexual de crianças e sua domesticidade. O que começou como uma série de reportagens estava destinado a algo mais sólido que a publicação diária. Ela ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo em 2008, na categoria Interior, com a série de reportagens No Coração do Haiti. Em 2009, o Prêmio Diário de Santa Maria de Jornalismo, da Zero Hora Editora Jornalística, e no mesmo ano, o Prêmio Landel de Moura de Jornalismo, da Diocese de Santa Maria. O Haiti tornou-se o projeto de um livro publicado em 2020 pela Tagore Editora de Brasília. A cruz haitiana, como a Igreja Católica usou seu poder para esconder religiosos pedófilos no Haiti, que é uma grande reportagem de denúncia. Yara buscou viagens sólidas e mergulhou em mais de 10 anos de pesquisas em 3 países. Resgatou documentos do Vaticano, da Justiça do Canadá, dos Estados Unidos e do Haiti. Os documentos analisados por ela apontam que os primeiros casos de pedofilia no Haiti datam dos anos de 1990, quando o país vivia a transição da ditadura para uma frágil democracia. Calcula-se que foram centenas as vítimas dos religiosos nesses 30 anos. Para poder comer ou tomar banho, crianças são forçadas ao sexo e têm o crescimento e o destino todo comprometido. Seu livro foi recebido com choque e com respeito. Em território nacional, foi destaque nos maiores veículos de comunicação. Na trajetória internacional, Yara esteve lançando o livro em Portugal, em março de 2022, onde cursa mestrado na Universidade Aberta de Portugal sobre mulheres, gênero, cidadania e desenvolvimento. E em breve, a Cruz Haitiana será publicada em língua francesa, o que significa muito, pois ela contextualiza o creole como língua de libertação e do símbolo máximo da resistência do povo haitiano diante da influência da colonização francesa. Desde 2021, Yara é consultora de comunicação pela Organização Mundial de Saúde, com atuação junto ao Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Hoje, com ela, vamos desenrolar esse rosário no entorno da cruz, que é um pouco de cada um. Ao lado de Adriana Mairink, da editora Infinita, digo, seja muito bem-vinda a esse canal, Yara. Daiane, Adriana, obrigada. Eu fico arrepiada de ouvir tudo isso, porque é uma história que mexe muito comigo, não é? E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando para além das fronteiras, não é? Para além do oceano, porque essa publicação, esse livro, o trabalho, A Cruz Haitiana, ele já cruzou fronteiras, não é, esse livro. E a receptividade que esse trabalho teve em Portugal tem sido incrível. Então, eu sei que essa nossa conversa ela está sendo acompanhada por pessoas tanto no Brasil quanto em Portugal, e eu só tenho a agradecer por todos esses apoios e pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta sexta-feira, ainda tarde no Brasil, já à noite aí em Portugal. Um prazer imenso, obrigada pela oportunidade. Perfeito. A Adri, quer falar alguma coisa? O microfone está desligado. Só gratidão, Yara, desculpa. E seja sempre muito bem-vinda. Você é uma pessoa que nos acolhe e a gente acolhe também. Então, muito obrigada. Obrigada, Daiane, também. Linda introdução. Bom, então eu vou começar do princípio, Yara, já te perguntando aqui tudo que eu preparei, fiz a leitura árdua do livro, né? Árdua e dolorosa,
né? Árdua, quando eu digo, é porque eu me aprofundei mesmo no que você escreveu, e dolorosa porque a gente sente cada página, quando vira, quando lê, quando se debruça em cada página. Mas, ao mesmo tempo, é uma leitura super fluida, e eu quero te dar esse meu depoimento como leitora, como jornalista e leitora, mas principalmente como uma leitora, né? Porque a gente percebe a vida, né, acontecendo, né, a vida sendo desenrolada e essa necessidade toda. Bom, você nasceu em Alegrete, né, gaúcha. O seu chão sempre foi Santa Maria, ambos no Rio Grande do Sul. Em que momento da sua vida, Yara, você optou pela bandeira dos direitos humanos e por que você se motivou a realizar esse trabalho sistemático de reportagens que culminou no livro A Cruz Haitiana? É quase que um envolvimento de vida, sabe? E aí vem, né, realmente de uma questão familiar. A minha família sempre foi muito envolvida com as causas humanas, digamos assim, embora eles sejam da área da saúde, porque meu pai, minha mãe e minha irmã são enfermeiros. E eu fui a única que fugi da regra, digamos assim, na família. Mas essa causa humana, ela sempre teve muito presente. E aí eu recordo que eu era pequena e o meu pai tinha no grupo de colegas de faculdade deles uma irmã, uma freira, que era muito próxima dele, sempre foi muito próxima. E acabou sendo esta freira que procurou meu pai muitos anos depois. E meu pai trabalhava com vacinação numa região bastante carente em Santa Maria, ele era coordenador de vacinação lá, já está aposentado, e aí ela foi procurar o meu pai para que o meu pai fizesse vacina nela. E aí, nessa conversa, fazia muitos anos que eles não se encontravam, aonde você tá? Ela perguntou da minha mãe, perguntou da gente, eu e minha irmã, e aí o meu pai conversou com ela e trouxe essa história dela até nós. E na hora eu senti que era o momento de eu ir em busca de mais informações a respeito do que aquela freira fazia no Haiti. Antes disso, o Haiti já tinha, de certa forma, entrado um pouquinho na minha vida por meio de um professor que se transformou num grande amigo, que é o Ricardo Saitenfus. Ele foi coordenador da OEA no Haiti, atuou para a ONU em missões no Haiti, algumas missões eleitorais e até mesmo no início das questões mais debilitadas do país, no que diz respeito à instabilidade social e política. E o professor Ricardo, ele foi meu professor na faculdade, e além disso eu busquei disciplinas com ele, para que eu entendesse mais sobre esse país. E foi quase que uma paixão geral, porque eu me interessei muito pelo que acontecia naquele país, porque o Haiti é até hoje o país mais pobre das Américas. Na verdade, hoje a gente já tem o Haiti quase e Venezuela quase equilibrados no que diz respeito à IDH, mas até muito tempo atrás o Haiti foi unicamente o país mais pobre das Américas, com esse IDH entre os mais baixos do mundo. O que fazia com que esse país fosse tão debilitado, por que a sua gente era tão sofrida e por que o país, Brasil, tinha tanto interesse no Haiti? E aí culminou com a freira, e eu juntei essa história Haiti. Mas antes disso, eu sempre me interessei por temas nesta área que envolve direitos humanos. Assim, e tanto é que o meu primeiro prêmio de reportagem, Adriana, ele foi uma menção honrosa no Prêmio de Direitos Humanos que eu recebi por um outro tema que me envolve muito, que eu gosto muito de estudar, que é a ditadura militar. E eu contei a história de famílias de guerrilheiros do Araguaia que não tiveram oportunidade de enterrar os seus mortos, com base na história de uma família, que é a do Silon Cunha Brum, que todo o dia 24 de dezembro, que seria a data do aniversário, que é a data do aniversário dele, eles fazem um enterro simbólico de um corpo que não existe, porque eles nunca conseguiram ter o corpo do Silon, e há pouco mais de 10 anos
que, abertos alguns arquivos da ditadura, se apontou de que forma ele teria morrido. Enfim, é uma história bastante dolorida da trajetória político brasileira. E então, o meu primeiro prêmio de reportagem veio com base nisso, que era uma matéria de direitos humanos, ouvindo os familiares, ouvindo todos esses lados, porque quando a gente vai para o jornalismo, e nós que somos jornalistas, e você trouxe isso quando você disse que mergulhou no livro, não é, Dayana? A gente precisa disso. Quando você vem para uma reportagem, a gente não consegue muitas vezes separar a pessoa, a pessoa mesmo que vai estar dentro de casa com a pessoa profissional que está ali fora, fazendo as perguntas. E isso faz com que a gente traga essa humanidade toda. E hoje eu acredito que boa parte das questões que colocam em xeque muitas vezes o nosso profissionalismo geral, falando do jornalismo, se dá pela falta de humanização do trabalho, porque se as pessoas fossem mais humanas, nós não enfrentaríamos tantas mentiras, porque quando a gente é humano, você vai procurar a verdade, você vai entender o que está acontecendo, por que aquelas pessoas sofrem tanto, e isso faz com que o jornalismo transpire, você traz essa reportagem de uma forma ampla, verdadeira e envolvente para os seus leitores, para os seus telespectadores, aonde quer no veículo que nós estejamos. Então, é esse próprio momento que nós estamos vivendo agora, a oportunidade que você teve de ler o livro, que para mim, fiquei muito honrada, porque toda pessoa que se detém a ler o livro, para mim, ela é uma atuante dessa causa, porque não é a Yara Lemos que está ali, são as pessoas que aceitaram falar comigo e expor para o mundo, que hoje já é uma questão no mundo, as violências às quais elas foram submetidas, a fim de que daqui a pouco outras pessoas não sejam vítimas da mesma violência, mas para isso elas tiveram que ter coragem de falar, e ter coragem de falar é muito difícil, sabe? Eu considero que é mais difícil do que escrever, embora não tenha sido fácil, mas... E o que eu quero saber agora é justamente essa questão do trabalho da escrita mesmo, sabe? Porque eu fiquei imaginando, enquanto eu li o seu livro, nesse processo, que em vários momentos deve ter passado por sua cabeça, enquanto eu escrevo isso, tem uma criança sendo violentada nas sombras. Uhum. Como você lidou com essa pressão, Yara, e como que você manteve a sanidade mental nesse processo do livro em si? Já falando do livro. Foi bastante difícil, Dayana. Eu acho que o processo de manutenção da saúde mental, ele começou durante esse período e ele se estende até hoje, porque não fosse um acompanhamento psicológico bastante intenso, eu não teria dado conta de chegar até o final, porque em alguns momentos eu realmente titubeei. Não de que eu não soubesse da necessidade de trazer isso à tona, mas me sentindo incapaz de chegar até o fim, porque é muito tenso quando aconteceu de as vítimas aceitarem a proposta que eu trouxe a elas de confiarem em mim, quando elas se sentiram seguras da minha pessoa, elas abriram uma espécie de portal. O que era uma foram várias, porque elas se sentiram acolhidas. Só que eu sempre procurei deixar muito claro para elas que eu era apenas um instrumento para trazer a voz delas ao mundo e mostrar o que de mazelas aconteceu com elas no Haiti, no que diz respeito a religiosos ligados à Igreja Católica, nesses casos de violência sexual. Mas é muito complicado você falar para uma pessoa isso, porque ela vai acreditar que a gente é capaz de mudar a realidade delas. E eu sei que sozinha eu não sou capaz de mudar. Então, por isso que quando eu sempre falo que juntos somos mais fortes, parece meio pedante, às vezes, repetir isso com tanta força, mas é isso que realmente acontece, porque é uma corrente. Se um vai lá e lê, sabe, vai puxar para outro, que vai trazer a outro, que conhece outra pessoa que pode ajudar. E como eu falo, além do Haiti, esses casos acontecem próximo
de nós. E muitas vezes a gente não sabe como agir. Talvez alguma pessoa próxima aqui onde eu estou esteja sendo vítima de violência sexual por alguém que ela considera o religioso que está orientando ela, digamos assim, não é? Religiosamente, e ela não sabe diferenciar isso. Então, se alguém de nós já tem esse conhecimento, consegue identificar algo errado e dar o suporte necessário para essa vítima, encaminhando ela para os lugares, sabe, para a questão jurídica necessária, a questão de direitos humanos que ela vai ter. Então, ela abre realmente portas. E por isso que é tão importante que todas as pessoas estejam unidas em torno dessa causa, principalmente para defender crianças e adolescentes de violência sexual, porque a vítima de violência sexual já é muito difícil, em todos os sentidos. Mas quando ela é criança, quando ela é adolescente, no qual ela não conhece nem mesmo o seu próprio corpo, ela não sabe o que está acontecendo com ela, ela ser vítima de uma violência dessas, dificilmente ela consegue se estruturar para o resto da vida. Sabe? Então, a nossa responsabilidade como seres sociais e construtores também de uma sociedade justa e igualitária passa por saber identificar esse tipo de violência e quando nós conhecemos ela e sabemos onde ela ocorre, não nos calarmos. E por isso que para mim foi difícil, mas com apoio eu fui em frente. E uma das pessoas que sempre quando soube da história, não deixou ela ficar parada foi o Marcos Linhares, que foi o responsável, o editor, meu agente literário da primeira edição aqui no Brasil, e eu sempre falo que ele realmente buscou no fundo do meu computador, porque o Marcos, um dia nós estávamos tomando um café, ele pegou meu computador, daqui que eu vou olhar isso daqui, e você não vai deixar isso parado, nós vamos fazer quantas mudanças forem necessárias até você ter o livro pronto. E fomos em busca de publicação, recebemos muito não, recebi editoras falando que quem estaria preocupado em publicar, em ler um livro sobre pobres e negros. Por isso que eu recebi. E essa editora, para mim, ela foi um impacto tão grande, essa frase, que eu confesso que quando eu vejo livros dessa editora na livraria, chega a me dá uma certa repulsa, porque eu não acho que o argumento que ele me deu, ele tenha que ser levado em consideração. Eu não consigo aceitar uma sociedade em que pense dessa forma, sabe? Por isso que a batalha pelo Haiti, ela veio junto comigo e aí eu fui em busca e eu encontrei pessoas cercadas de motivação perto de mim e que não deixaram eu cair, sabe? E não ter caído foi algo fundamental para que esse livro nascesse. Ele nasceu no começo da pandemia, praticamente. Nós estávamos no primeiro ano de pandemia. Então, para além de tudo que nós estávamos vivendo, eu estava ouvindo aquelas crianças, recebendo ligações delas, porque daí o meu telefone disparou que nem pólvora. É isso. Principalmente. Isso que eu quero comentar agora contigo, justamente porque eu vejo que uma primeira porta para que as crianças, as próprias vítimas, né, se sentissem confortáveis em estar te contando tudo isso, uma jornalista brasileira que estava lá, foi o teu relacionamento com o jornalista haitiano Ciro Ciberti. Eu quero que você fale disso, porque eu já vi em outras entrevistas você falando que as próprias crianças te ligam, né, denunciavam, teu telefone ficou conhecido, né, e eu quero saber, porque eu sei que com o Ciro você teve longas horas de conversa, ele revelou muitas informações e ele acabou, por tanta denúncia, né, que ele fez, tão importante, ele foi ameaçado e teve que sair do país com a família, né? Então, eu não sei se até isso chegou a você em algum momento, assim, uma ameaça tão grande também, além dessa coisa horrorosa que você teve a ouvir, né, de negros e pobres, por que eu vou publicar um livro, que daí já é uma discriminação imensa, mas quero que você fale com essa ponte que você fez com o jornalista haitiano, que é de jornalista para jornalista, e é duas bandeiras unidas, e são duas nações trabalhando em prol de uma causa tão nobre. Então, por favor.
O Cyrus é uma pessoa iluminada, sua base. Ele é jornalista, que nem nós, como você bem colocou, Diana, e o Cyrus, ele é de Cabo Haitiano, é uma cidade ao norte do Haiti, é a segunda maior cidade do país, ficando atrás apenas de Porto Príncipe na questão populacional. O Cyrus começou, ele tinha um blog, na verdade ainda tem esse blog, porque o Haiti, como estrutura, ele é muito fraco em todos os quesitos, então ele não consegue ter uma imprensa estabelecida fortemente. Ele tem um jornal nacional que se destaca nacionalmente, mas com basicamente uma circulação em Porto Príncipe. Então, no interior do Haiti, as pessoas não têm acesso à notícia. É muito difícil. Para você ter uma ideia, da primeira vez que eu fui ao Haiti, com essas freiras, acompanhando elas, as freiras do Imaculado Coração de Maria, as missas duraram cerca de 3, 4 horas, porque aí é a hora que o padre conta o que está acontecendo. É como se fosse um jornal na missa. Ele ia resumir as notícias do que estava correndo, tanto na comunidade quanto no mundo, tudo dentro da missa, já que o povo está lá dentro, então já fica sabendo o que está acontecendo ali. E o Cyrus fez uso desse espaço dele, do blog, e de sistemas de rádio muito amador ali naquela região para divulgar casos de violência sexual, que ele ficou em busca disso e que envolviam religiosos ligados à Igreja Católica nesta região de Cabo Haitiano. Quando isso veio à tona, o Cyrus foi extremamente ameaçado. E aí você imagina, uma coisa é a igreja, se viesse, isso não ocorreu, me ameaçar. Eu iria abrir a boca ao mundo, ia ser um colapso. O Cyrus, numa situação já debilitada do Haiti, a quem ele iria recorrer? Ele teve muita sorte de conseguir sair do país e de tirar a família dele também, e ao mesmo tempo ele não enfraqueceu a causa dele. Ele conseguiu apoios, e o grande e principal apoio que o Cyrus conseguiu foi do Mitch Garabedian, que é o maior advogado mundial quando você trata de casos de pedofilia envolvendo a Igreja Católica. Ele foi o advogado que deu início a desnovelar toda aquela questão que envolveu os casos da Diocese de Boston, nos Estados Unidos, e que deu origem ao que ficou conhecido como caso Spotlight, que inclusive virou filme vencedor de Oscar, não é, no meados ali de 2000, entre 2010 e 2012, por aí. Em 2016, eu acho. Aí, ó, aí. E o Cyrus teve essa oportunidade de se aproximar do Garabedian, e auxiliou muito ele. E o Garabedian foi buscar essas vítimas no Haiti. Ele atua também da mesma forma como o Cyrus atua, como eu atuo, em torno da causa. A gente vai por conta desses países. Isso é uma coisa importante de a gente colocar, porque a causa de direitos humanos, ela é uma causa, muitas vezes, tão à margem que as pessoas acreditam que você só tem que fazer algo quando ele te traz algum retorno financeiro. E a causa de direitos humanos, ela dificilmente traz um retorno financeiro, mas ela traz um retorno pessoal, ético e moral. É isso que ele traz. E quando ele traz isso, ele faz com que a gente consiga dormir bem, no sentido de sentir que você está ajudando alguém que precisa. E isso não tem dinheiro que pague, né, na situação. Então, meu trabalho é assim, o trabalho do Cyrus é assim, o trabalho do Garabedian foi assim, e nós chegamos a esse grupo que acabou, de uma forma ou outra, se unindo, e o Garabedian, eu já tinha tentado várias vezes falar com ele, tinha recebido vários nãos, várias ligações, e-mails que eu tinha passado para ele, não tinha conseguido, até que veio o Cyrus, que eu me aproximo do Cyrus, o Cyrus foi muito receptivo, nós começamos a conversar muito, a trocar muitas ideias, a trabalhar muito sobre isso, e a partir daí foi que eu comecei a ter mais acesso às vítimas, a documentos e tudo mais.
Eu penso que a tua presença para o Cyrus também foi um arauto, né? Porque ele percebeu que ele não estava sozinho, que era uma jornalista brasileira, que já tinha recebido prêmios por estar no Haiti, por falar do coração do Haiti, né? Que a tua pauta principal naquele momento não foi essa, né? Foi outra. Mas você estava imersa nesse universo e eu acho que ele também ganhou força. Você percebe que houve essa troca, assim? Sim, o próprio Cyrus fala muito isso, que ele se rejuvenesceu. Ele fala que ele passou a realmente dar sequência num trabalho que ele imaginou por um momento que ele não teria forças de seguir. Então, a gente se fala com muita frequência. O Cyrus se tornou uma pessoa muito próxima, assim, e eu tenho a sorte de a Cruz Haitiana sempre me aproximar de pessoas muito especiais. E eu acho que é realmente essa mobilização, sabe, que a gente faz. E o Cyrus foi uma dessas pessoas. O trabalho dele é de imensa importância. Ele não tinha sozinho força para trazer isso ao mundo. E hoje nós estamos trazendo, e eu trago junto o Cyrus, porque ele é peça fundamental nessa situação toda, sabe? E o trabalho dele deu origem a tudo isso. E não fosse essa aproximação que nós tivemos, talvez o trabalho dele não conseguisse chegar fora das fronteiras haitianas, ou melhor, fora das fronteiras de Cabo Haitiano, porque não era algo nem no próprio Haiti conhecido. E agora o Cyrus está aí, não é? A gente teve a oportunidade de lançar em Portugal e as pessoas souberam quem é o Cyrus, eu sempre falo dele, ele é uma pessoa iluminada, muito especial. Muito bom. Bom, a vida de todo jornalista é pautada em fontes, né? E quando você tem um jornalista como fonte, a coisa é quente. E justamente eu queria que você falasse agora do Garabedian. Eu acho que a responsabilidade, né, no seu trabalho como pesquisadora, como jornalista investigativa, cresceu muito quando você teve esse ícone internacional, né, sobre pedofilia, ligada à Igreja Católica, apoiando você, te dando informações. Então, o que representou, como se deu essa relação de peso, assim, no seu trabalho da escritura do livro, com o Garabedian? Ele foi o peso que faltava no livro, porque ele é a maior, sabe, representação das vítimas. O Garabedian, ele tem um cuidado tão grande com as pessoas que procuram ele, e me diziam assim, que ele é mal-humorado, inclusive no filme, retratam ele como um advogado mal-humorado, que é meio até grosso com jornalistas, e quando eu fui procurar, que o Cyrus me falou que ele tinha aceitado falar comigo, eu fiquei pensando, e agora? Ele vai ser mal-humorado, ele vai me tratar mal, sabe? A primeira coisa que eu pensei, mas vamos lá, né? O Cyrus está aqui na ponta e nós vamos conseguir. E o que eu senti dele é que é um cuidado, é a responsabilidade que ele tem com as vítimas. E isso foi a primeira coisa que ele me falou. Eu respeito o teu trabalho porque você chegou até mim por uma pessoa que eu respeito, que era o Cyrus. E a partir de agora, eu vou te ajudar no que você precisar. E foi por aí que documentos se abriram, muitos deles. Nós temos casos que, por exemplo, a Igreja Católica não quis falar comigo no livro, né, em todas as tentativas que eu fiz, mas no momento em que a igreja assume e paga uma indenização de 60 milhões de dólares para 111 jovens haitianos vítimas de violência sexual por um religioso que estava sob a guarda da Igreja Católica, cuidando de uma escola comandada pela Igreja Católica, é um atestado de culpa. E quem conseguiu essa indenização foi o Cyrus. Você está mostrando aí, e isso é outra parte bem importante, Dayana, que é a busca dos documentos no Vaticano. Eu demorei, durante esse período de produção do livro, quase 2 anos só na busca desses documentos, de todo o mapeamento de documentos do Vaticano que tratassem de casos de pedofilia. E aí o outro documento que eu busquei junto a arquivos do Haiti que existem nos Estados Unidos
Então, foram documentos no Vaticano, na República Dominicana, no próprio Haiti, no Canadá, Estados Unidos, já falei. Então, assim, foram vários países onde as coisas acontecem. Você vê ordens de prisão não cumpridas de pedófilos, porque o Haiti, como estrutura social, ele é muito debilitada, não é? Como eu falei inicialmente. E a igreja fez uso dessa estrutura para o fortalecimento da sua base num país de cultura religiosa de matriz africana, o que era muito rejeitado pela igreja. Então, o Haiti, na sua independência, que foi o primeiro país a se tornar independente nas Américas, ele sempre foi uma independência fictícia, porque ele nunca conseguiu se estruturar politicamente falando. E aí, setores de extrema importância, como a educação e a saúde, foram colocadas nas mãos da igreja, que para eles era importante isso, uma vez que eles poderiam desenvolver a igreja além da religião de matriz africana, que no caso do Haiti, a religião que é desenvolvida é o voodoo, que por muito tempo chegou a ser considerada crime no Haiti, previsto na Constituição do país. E não faz muito tempo que isso foi mudado na Carta Magna do país, mas para você ver o quanto essas questões todas estão enraizadas e o quanto fica difícil de uma vítima de violência sexual, ainda mais sendo criança, num país tão complexo quanto o Haiti, tomar coragem de falar, ser ouvida e ter a sua voz respeitada. Nós, mulheres, em países evoluídos como Portugal e Brasil, se somos vítimas de assédio, já sabemos da dificuldade que é trazer isso à tona, porque nem sempre as pessoas estão aptas a aceitar isso como a verdade, porque sempre vão ter um porém para duvidar. E você imagina isso para criança que precisava trocar sexo por comida, por banho quente, por um remédio que deveria ser fornecido pelo Estado haitiano, que não tem condições de fornecer isso, e não consegue. E aí nós temos missões de paz que, ao longo dos anos, se revezam no comando haitiano, sem solucionar os problemas. Hoje nós temos um Haiti com eleições que foram adiadas, um presidente que foi assassinado no ano passado, sem ainda punição e numa instabilidade completa. Sabe, é protesto atrás de protesto. As pessoas que eu conheço que estão lá no Haiti dizem que a situação hoje voltou aos tempos do Aristides, em que decapitavam pessoas na rua, em que essas coisas aconteciam. Então, hoje o Haiti está completamente desestabilizado. Agora, você imagina o quanto isso reflete em casos de violência sexual, porque na guerra, e vocês estão vendo isso muito de perto em Portugal, as crianças e as mulheres são sempre as mais debilitadas, no caso, citando a guerra recente da Ucrânia, porque são as partes mais fragilizadas. E o ataque a essas figuras, ela acontece de forma mais intensa. Então, não é diferente do que ocorre no Haiti. Portanto, retornando à tua pergunta inicial, o carimbo, digamos assim, do Mitch, ele me fortaleceu. Ele mostrou que eu não estava no caminho errado. E ele provou que o que eu estava pesquisando, já com bases documentais, ele tinha como referendar mais ainda, com novos documentos, com novas provas, que somente essa questão de segurança que nós tivemos com o trabalho um do outro foi capaz de oferecer, porque eles confiaram em mim. E a confiança é algo que você conquista. É aquela situação, você não tem documento, não tem nada que pague a confiança, sabe? A confiança está ali no olho do olho, é na palavra, é no acreditar do trabalho e saber que a pessoa que vai estar com você, falando com você, está tão envolvida quanto, e que não irá te colocar em nenhuma situação que não seja a verdade. E ele sabia que eu não ia trazer nada que não fosse isso. O livro foi muito bem aceito, sabe, nesse sentido, e aí dá aquele medo, não é? Até mesmo quando você falou que tinha lido todo ele, porque a gente, jornalista, está sempre lendo, vendo, falando, e
Mas quando você trabalha, nesse caso aqui, que eu fiquei anos em cima desse livro, quando o livro nasceu e foi para o público, os colegas jornalistas foram os primeiros a ler, eu tinha calafrios de imaginar o que vinha, o que eles iam dizer do livro, sabe? A primeira coisa que eu pensava, o que vai ser disso? O que eles vão criticar? Vão falar o quê? Ele está tão embasado em documentos e em provas orais e escritas que não há como titubear daquilo dali, não há como criar formas de dúvidas em cima daquela situação que está documentada no livro. Então, esse é um trabalho que ele parou por aqui, mas ele nunca tem fim, porque eu tenho certeza que enquanto eu estava escrevendo o livro, enquanto nós estamos aqui falando, nós temos casos de violência sexual cometida por religiosos ocorrendo no país. O Haiti se transformou num grande ponto de colocação de padres pedófilos do mundo inteiro, porque esses padres não são de lá do Haiti, são de vários lugares do mundo. Justo, e é bem essa a minha próxima questão para você, porque ao longo das pesquisas, você percebeu que essa situação de marginalidade em que o país se encontra, ao longo de toda a sua história, e eu estou evocando aqui a Yara jornalista, mas também com essa especialização em história política, né, que você tem toda essa formação também mais especializada, e essa marginalidade que permite essa atuação dos religiosos criminosos, né? E o que eu quero te perguntar é como que foi, você já vem falando isso, mas escancarar esse assunto nessa sociedade conservadora e religiosa, que pelo que eu vejo, a situação hoje, com tudo que você citou, presidente assassinado e tudo mais, talvez esteja até um pouco pior, se a gente for somar ao que estava quando você esteve lá levantando as questões. Então, como que foi escancarar? Porque o conservadorismo e a religião são duas barreiras bem difíceis de transpor. Né? Ele não consegue ainda romper a barreira haitiana. Para você ter uma ideia, faz mais de um ano que eu converso com um editor haitiano que já manifestou interesses em publicar o livro, mas recua porque ele tem clientes da Igreja Católica, que a Igreja Católica publica livros para as escolas da Igreja Católica na sua gráfica, e ele tem naturalmente receio de que se ele publicar esse livro, que ele já falou que considera extremamente necessário, ele perca os seus clientes. Então, a gente vive nesse equilíbrio. Você tem o Cyrus, que falou e teve que sair do Haiti, e hoje vive fora do país por uma série de ameaças que ele passou. Vítimas que eu tive a oportunidade de falar, algumas que receberam indenização da Igreja Católica, que elas precisaram formar uma espécie de vila onde elas moram próximas uma da outra para se defenderem em casos de violência e de ataques. Então, eles se defendem, sabe? Então, você vê que não há espaço, é tão sem lei que apenas uma mobilização vindo de fora vai, em algum momento, conseguir romper isso. Porque, caso isso não ocorra, o Haiti vai continuar sendo aquele país pobre, de baixo IDH, no qual as suas crianças são usadas para prazeres sexuais de religiosos, e aí não são apenas eles, porque nós temos casos de missionários, integrantes de missões de paz, vários outros que vão até o Haiti para isso, e até mesmo casos de violência que ocorrem entre os próprios haitianos, porque aí eu trago um pouquinho da questão dos restavecs, que são as crianças escravizadas no Haiti. O Haiti tem uma cultura, uma triste cultura, de escravização das suas crianças a partir dos 3 anos, geralmente, mas elas já podem entrar num regime de escravidão tão logo nascem, porque no Haiti, quando a mãe morre no parto, eles têm essa cultura de que o pai não fica com a criança, então o pai entrega o seu respectivo filho para uma família que ele acredita que tem um pouco mais de condição financeira de cuidar dela, só que geralmente essa criança é escravizada, e ela pode ser escravizada desde do que seria o serviço mais básico e, ao mesmo tempo, inofensivo, como varrer a casa, como para a iniciação sexual das famílias, o que é
bastante comum. Então, nós temos no Haiti hoje cerca de 70% a 80% das crianças com idades até 14 anos, estima-se que essas crianças não vivam sob a guarda de seus pais biológicos, o que leva elas a estarem aptas à escravidão. Tem, inclusive, uma organização internacional que ela foi fundada por um Restavek, um ex-Restavek, que ele conseguiu se libertar da escravização e que batalha muito por essa libertação das crianças escravas, dos Restaveks, que é uma palavra em creole que vem de francês, né? Rester, a com ali, né? De ficar com, que seria Restavek, ficar com. Então, nós temos essa cultura haitiana bastante forte de escravização. Como é que uma criança... e tem um detalhe, a criança escrava, ela não estuda, ela não vai para a escola. Então, é muito fácil você identificar, quando você está no Haiti, você vê aquelas crianças indo para o colégio com os cabelinhos todos arrumadinhos, com coisinhas coloridas que identificam a cor da escola. O Restavek não vai para a escola, ele não usa calçado. Tá? Eu, inclusive, na primeira vez que estive lá, as irmãs freiras, quando eu falo irmãs, são as freiras, elas me levaram à casa de uma amiga delas, muito próxima a elas, que tinha uma Restavek, e com a qual eu tive a oportunidade de falar. E o pedido delas para mim era: trate ela de uma forma normal, porque a gente precisa dela aqui conosco, a mãe, a escrava, digamos assim, a dona da menina escrava, porque se eles quisiam fazer um trabalho, que elas desenvolvem um trabalho lindo lá no interior do Haiti, de educação, de alimentação, de saúde para essas crianças, elas não podiam rejeitar o que é algo cultural deles. E até mesmo para tratar disso e para falar disso, que é algo que machuca muito a nós falar de escravidão, e as pessoas ficamos tentando entender como é possível escravizar uma criança. Mas a eles é uma questão cultural. Então, para que se mude uma questão cultural, demanda muito tempo, gerações, muitas vezes. Então, não adianta simplesmente chegar criticando e criminalizando. É preciso que se mude gerações e, portanto, a importância da educação nesse momento, porque se nós tivermos crianças educadas no sentido de estarem dentro da escola, conhecendo os seus direitos, tendo as oportunidades de saberem as diferenciações entre o certo e o errado, elas vão crescer e não se tornarão crianças de gerações futuras escravas, que foi coisas que não aconteceram com as gerações que estão nesse momento. Então, por isso a educação é tão importante, mas a educação real, não a educação que faz uso dessa ponte para violentar crianças. Isso não pode ser aceito, que é isso que eu trato no livro, quando eu exponho violências que ocorriam muito dentro de escolas, mas também dentro de sacristias. O próprio núncio, que por um tempo foi núncio da Igreja Católica, que é o principal cargo do Papa no país, era um pedófilo. Então, esse tipo de situação não é permitido, esse tipo de situação não pode ocorrer, seja no Haiti ou seja em qualquer lugar do mundo. Né? A gente batalha muito para isso. Sim, o mundo precisa mesmo ler esse livro, como a Zezé acabou de comentar, a Adriana destacou ali na tela, e eu estou aqui pensando, enquanto te escuto, Yara, os Restaveks dariam um segundo livro muito bom, né? Se você só pegando a história dessas crianças que contaram para você, algumas delas que hoje já estão adultos, de repente mudaram nessa sua trajetória, e contar essas histórias e contar como funciona esse sistema de escravidão, porque 80% de crianças de um país inteiro, até 14 anos, sendo escravas, é muita criança. É um índice muito alto, é extremamente alarmante e é, sim, um dos motivos desse cenário que você retrata, né? Porque quando você tira uma criança do núcleo familiar e ela é molestada, ela não tá mais, não é mais o pai ou a mãe que estão, o pai principalmente, ou a mãe num filho, enfim, que isso é horrível, esse tipo de história. Mas quando é um terceiro, e o Milton Raton trouxe isso em Órfãos do Eldorado, né? As meninas novinhas, né, as órfãs, eram pegas por outros marinheiros. Então não era mais o pai, né, que estava abusando dela, então não era mais crime.
né? Então, isso é muito grave, né? E justamente esse cenário, eu quero pegar, você citou antes a missão, né, de paz da ONU no Haiti, que era comandada pelo Brasil, e a gente sabe que essa missão deixou o país em 2017. Você já está apontando alguns caminhos aqui para a gente, educação, uma força externa vindo, mas quais caminhos podem acontecer para a gente continuar lutando contra isso, na sua visão? Eu defendo que uma missão de estabilização militarizada, como a que foi feita durante muitos anos no Haiti, ela já se mostrou ineficaz. Ela não é o caminho em relação a isso, porque você tem o Haiti, assim como para a igreja é um ponto de colocação de padres pedófilos, aos exércitos mundiais é um ponto de treinamento, porque é lá que eles vão treinar os seus tanques, as suas munições, em estruturas já fragilizadas. E aí você tem o mercado de armamentos, que é uma potência mundial, que movimenta milhões, bilhões de dólares todo ano. Então, a missão de estabilização, ela não pode passar por uma questão de militarização. A militarização não vai no cerne do problema. Ela nunca foi no cerne do problema no Haiti. Embora ocorresse trabalhos ali, algumas coisas de destaque, mas não era esse o foco, sabe? Você precisa ter no país qualificação profissional de mão de obra. Você precisa mostrar para o haitiano, por exemplo, tem um índice elevado de desmatamento no país, porque eles usam do carvão, eles não têm combustível, o acesso ao combustível, então eles usam de carvão. Para fazer o carvão, eles desmatam. Então, como que você vai mudar essa realidade? Fazendo com que tenha uma educação no país dessa situação toda, para que eles possam plantar, para que eles possam desenvolver, talvez parcerias, e a Embrapa teve, durante um período, um trabalho com sementes lá, que foi bastante importante. O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, também fez ações muito importantes no Haiti. Um deles eu tive a oportunidade de conhecer, que era numa cidade da região metropolitana de Porto Príncipe, chamada Carrefour, e nessa cidade, o PNUD, ele atuava com os moradores de lá no recolhimento de lixos. É muito comum no Haiti você encontrar barricadas de lixo em vários pontos na rua, porque não há um recolhimento, um sistema de recolhimento do lixo, e aí esse lixo se acumula em qualquer canto que tenha, se transforma, quando você vê, tá um aterro sanitário virado aquilo dali, no meio da rua, na calçada, em diversos lugares. Então, o PNUD tinha esse trabalho desenvolvido de reciclagem, e aí gerava a mão de obra ali, ensinava as pessoas, mais do que você levar, e aí, quando você pensa no Haiti, que é esse país tão pobre, que eles passam tantas dificuldades, e as crianças são subnutridas, passam fome, não só elas quanto o adulto, que tem uma média de faixa etária de 56 anos, extremamente jovens para estarem morrendo, mas por toda essa consequência que eles vivem, aí você vê que, tipo assim, se não simplesmente der o peixe, mas ensinar ele a pescar, futuramente tem condições de se ter um país um pouco melhor. Mas é claro que é muito tempo, é muito trabalho que precisa ser feito, e esse tipo de solução não ocorre da noite para o dia. A própria missão de estabilização das Nações Unidas, ela foi para o Haiti meados de 2004, nada, e desde lá ela foi só parar em 2017. E o que você teve de melhoras no Haiti durante esse período? Você não consegue visualizar uma melhora do país. Até porque é um país fragilizado também por questões geográficas. Nós tivemos o maior terremoto dos últimos tempos, e Lisboa teve um terremoto histórico que, por sorte, nunca mais se repetiu naquela proporção, e a cidade hoje está preparada para, caso aconteça um tremor mais intenso, para que não ocorra uma tragédia como aconteceu naquele ano. Mas o Haiti não tem esse preparo. Em 2012, quando ocorreu o terremoto, eu cheguei no país, o terremoto foi na segunda, eu cheguei no país na quarta, eu desviava de corpos na rua como se estivesse desviando de pedras, porque as pessoas estavam atiradas e mortas no chão,
sabe? Então, você não consegue entender, e nós ainda estávamos sob uma missão de estabilização de paz. Caiu o presídio principal de Porto Príncipe, era tiro para tudo quanto era lado. Eu estava ao vivo numa tarde para a Rádio Gaúcha e a Rádio Gaúcha. Uhum. Isso, e aí meus pais me ouvindo lá em Santa Maria, e nisso tinha um tiroteio rolando, e alguém, um militar me empurrou, me puxou pelo braço, caiu o telefone, e eu perdi a ligação e não retornei mais, porque naquelas alturas eu precisava era me cuidar, salvar minha própria vida para poder voltar, porque eu tinha que mandar matéria para 0 hora naquela noite. E a gente só tinha acesso a determinados horários de internet por minuto, porque era a imprensa mundial inteira utilizando a mesma internet na base brasileira, na base Champ, que era a base do Exército Brasileiro em Porto Príncipe. E aí, quando eu mandei a matéria para o jornal, que daí eu tinha, vou respirar um pouquinho e dormir no meu colchão ao ar livre, porque eu consegui um colchão ao ar livre, porque não tinha mais alojamento, então eles me deixaram num espaço, você pode botar um colchãozinho aqui e dormir ao relento, e eu tinha direito a um banho por dia. Tá ótimo, gente. Um banho por dia, um colchão ao relento, dentro da base militar, num colapso generalizado que estava, eu ainda tinha direito a uma alimentação, eu estava assim, não tinha o que dizer para uma cobertura de estrutura de guerra, você está muito bem respaldado. E aí, quando eu liguei para os meus pais, nossa, eles estavam extremamente preocupados, porque eu estava a hora sem dar sinal, eu fui ali, e a última notícia que eles tinham era que eu estava num tiroteio, sabe? Então, você vê que, no momento desses, que a estabilização deveria ter se mostrado, de fato, intensa, ela não conseguiu. Naquele momento, tá, relatório das nações, da Organização dos Estados Americanos, que o próprio Ricardo Seitenfuss, o meu ex-professor, que inclusive ele escreve uma das orelhas do meu livro, o Ricardo escreve, ele era responsável, ele era o representante do OEA no Haiti quando ocorreu o terremoto. E o relatório do Ricardo apontou que aumentou consideravelmente nos primeiros dias do pós-terremoto a saída sem registro de crianças haitianas para tráfico humano, porque não havia como nunca teve controle, não havia controle. A saída no aeroporto de Porto Príncipe, a gente só ouvia tiro, porque era pessoas se amontoando, a base da embaixada norte-americana fica muito próximo da saída do aeroporto. Então, era um aglomerado de pessoas tentando passar o muro para a embaixada dos Estados Unidos numa tentativa de sair do país. Algo que eles não iriam conseguir, obviamente, e a embaixada precisava tentar manter o controle. Então, você ouvia tiros, as pessoas que já não tinham e nunca tiveram um acesso à água potável, a comida, o fato de você pensar em tomar água na rua era um sinal de confronto. Eu tomava água quando eu estava na base, eu passava o dia inteiro sem tomar água depois. Assim como o exército deixou ficar na base com o colchãozinho, porque não tinha mais estrutura, ali eu tinha também uma alimentação ali por dia, então eu guardava a maçã do dia, alguma coisa assim, para comer quando eu voltasse, porque era a alimentação que nós tínhamos, e nós como jornalistas, numa área de conflito, e isso ocorre com os colegas que hoje estão na Ucrânia, estão na Síria, em outros lugares, a gente perde a noção do tempo. Você perde a noção de ter sono, você não tem fome, você não tem sede, você corre atrás da notícia e tenta se manter vivo. Porque se a gente estiver vivo, a gente consegue levar informação. Agora, se a gente não tiver, a gente não consegue. E é como eu falo, a gente não tem filtro. O jornalista não tem filtro. Mas quando o nosso telespectador, o nosso ouvinte, leitor, ele pega a reportagem feita, aquilo já teve o filtro da gente. A gente já poupou ele de muitas coisas que a gente não tem como ser poupados, entende? E isso é das coisas que mais mexe comigo quando eu trato do Haiti, porque eu sempre fui, em todas as vezes que eu estive lá, muito bem recebida por eles. Uma coisa muito curiosa dos haitianos é que eles, eu me sinto até meio uma extraterrestre, assim, no meio dos haitianos, porque eles gostam de vir. É estranho
você vê pessoas de pele clara circulando sem receio no meio do mercado de Porto Príncipe, por exemplo, porque ele não é um ponto turístico. Então, quando alguém se dispõe a fazer isso, eles se sentem respeitados, gente. É uma questão de igualdade, sabe? E eu chego falando depois, isso chega até a marejar meu olho, porque... Somos as três aqui. Todo mundo é igual, sabe? Não é porque eles não têm condições financeiras que eu não, sabe, eles não possam. Eu não vai me sentir segura, eu nunca me senti ameaçada estando no Haiti, sabe? Nem nesses momentos mais calamitosos, porque eu sempre fui muito respeitada. E eles sabe, eu respeito eles, porque eu sei que eles me respeitam. E eu sei que a gente está nesse mundo para lutar pelas mesmas coisas, sabe? E então é isso, quando uma quis fazer trancinha no meu cabelo, aí eu puxava o cabelo e tentava fazer a trancinha no meu cabelo, que nem elas fazem, aquela trancinha cheia de coisa. É isso, sabe? É você se colocar no lugar da pessoa. E eu acho que a gente só consegue transmitir essa sensibilidade e a realidade do lugar quando você se coloca no lugar das pessoas. Mas é muito difícil isso, Dayana e Adriana. Até hoje em dia a gente vive mais essa dificuldade, porque os veículos de comunicação investem menos nesse tipo de reportagem, é mais fácil você ter o repórter que vai por conta própria, o freela, e eu gosto muito de fazer essas coisas assim, tipo, sair para algum lugar em que eu sei que as pessoas não iriam estar, mas que lá pelas tantas eu venho com uma reportagem legal, e aí você oferece para o veículo vai querer, porque ele não teve interesse em mostrar dificuldade. E o Haiti é isso. O mundo não tem interesse no Haiti, mas a gente precisa mostrar, pela ótica das crianças que têm coragem de falar, que tiveram coragem de falar e de se expor, que é possível mudar. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Com as pessoas que estão nos acompanhando e estão nos vendo e estão acreditando nisso, sabe? Querendo mudar. Lindo demais, Yara. E sabe que a última pergunta que eu tinha feito, acho que a gente está com transimento de pensação, como diz, transmissão de pensamento, porque era sobre carreira mesmo, essa coisa de luz e sombras, esse jogo que você acabou de explicitar tão bem. E eu acho que Daiane, a Adriana e eu, como jornalistas também, a gente consegue entender alguns filigranos diferentes do que você falou, porque realmente o que você passou para trazer essas informações à frente é algo assim muito, muito delicado. Mas que bom que temos pessoas corajosas como você lá na linha de frente fazendo isso. E Adriana, eu gostaria então que você falasse desse trabalho da Yara, né? Faça suas considerações. É muito importante essa inserção internacional que o livro dela, o estudo dela, a figura da Yara como um todo está tendo. E você é uma das pessoas que está nesse processo, né, de fazer essa ponte para que ela tenha essa projeção internacional. Então é contigo, Adriana. Obrigada. E, na verdade, esse trabalho que a Yara faz é tão imprescindível, é tão importante e é tão difícil a gente conseguir, como ela está falando, a divulgação nos meios de comunicação. A Yara veio para cá, nós fizemos um trabalho incrível no Palácio Baldaia, lançamento do livro na Livraria da Travessa, a apresentação do livro no jornal, né, numa TV dedicada à comunidade portuguesa mesmo. Ela fez entrevista, fez um trabalho muito legal também com o pessoal do Manhãs da TV. Só que o que acontece? Quando a gente tenta ampliar esse espaço para esse assunto, falando nas universidades, para começar a incutir nos jovens, né, esse despertar, começar a propagar esse tipo de assunto, ainda é muito fechado, tem muito preconceito ainda. A gente sentiu isso, que a receptividade das pessoas que estiveram nos locais onde nós fizemos eventos foi fantástico. A Yara esteve na Livraria da Travessa e as pessoas assim abraçaram a causa. A gente sentia, né, cada vez que a Yara conta a história, o quanto sensibiliza todos nós. No Palácio Baldaia foi a mesma coisa, na própria TV, no canal Manhãs da TV,
e como a gente estava com um tempo bem restrito, a gente não conseguiu expandir muito, mas a Yara está retornando a Portugal em novembro, a gente vai conseguir fazer mais divulgação, mais eventos para que ela possa levar essa história que é tão forte, que comove toda a gente, não é só no Haiti. Ela está contando a história do Haiti, mas essa história acontece próxima da gente, nas escolas, nas igrejas de qualquer comunidade, de qualquer cidade. Então, foi um trabalho assim que a gente realizou com muita dedicação, com muito carinho. Foi muito emocionante estar com a Yara foi quase uma semana, né, Yara, que a gente esteve junto, mas, assim, é continuado, né, porque a Yara voltou para o Brasil, que a gente tem que se calar, que a gente tem que parar. Então, foi o que eu falei para ela, assim, eu estou com você e a gente não vai se largar, até porque agora tem a versão do livro para ser lançada em francês, depois vamos lançar em inglês, em espanhol, porque eu acho que essa luta da Yara de dar voz a essas crianças silenciadas, tão sofridas, e futuros adultos tão massacrados e tão doídos, né, com tudo que passaram, que não tem preço, não tem justificativa, tem que ter uma pessoa assim, com a coragem da Yara, o desprendimento dela. Foi difícil segurar na hora que a gente estava fazendo esse trabalho de divulgação da Cruz Haitiana aqui em Lisboa. Foi justamente quando começou a guerra na Ucrânia, a gente se sensibilizou tanto com isso que a Yara já queria pegar um avião e ir para a Ucrânia. Eu assim, calma, segura um pouco, porque... Foi por pouco. Foi por pouco. Eu sentia o desespero da Yara de querer realmente pegar um avião e ir para lá. Então, ela é essa pessoa iluminada que ela luta, né, pelas pessoas que estão em situações de risco, em situações difíceis. Ela até saiu um pouquinho aqui da live, mas voltou aqui a transmissão. Entra de novo, Yara. Caiu a conexão dela. Agora é só abrir a câmera. Acho que isso. Aí. Então, a Yara é essa pessoa assim, que ela desperta em nós essa vontade de ajudar, essa vontade de ser solidário, de olhar para o outro. Então, a minha gratidão por esses dias, a minha gratidão por estar conosco, a minha gratidão pelo Tagore, pelo Vitor, que entrou em contato com a Infinita, falando assim, olha, eu tenho uma jornalista que escreveu um livro, é uma causa assim, bem complexa, precisava muito divulgar isso, como é que você pode fazer? E foi a partir daí que a Yara participou do Conexões Atlânticas, dentro do eixo literário, né? Eram várias pessoas que estavam, cada um, contando o seu livro, divulgando a sua obra. E quando a Yara começou a falar sobre a Cruz Haitiana, eu abracei como ser humano, que me emociona, abracei como profissional, abracei a Yara como amiga, abracei tudo, porque a gente precisa muito criar essa rede e a gente está conseguindo trazer essas pessoas para perto da gente. Então, Dayana, você é uma delas, muito obrigada. Tem também tantas e tantas outras pessoas que estão vindo, né, através do nosso trabalho e principalmente da Yara, que movimenta muita gente aí no Brasil, fez uma divulgação absurda, extrema de assessoria de imprensa. A todos que estão nos acompanhando nessa live e a todos que ainda vão ver esse vídeo, o meu muito obrigada. E a gente precisa dar cada vez mais espaço às causas sociais. Esse mundo está precisando de luz, está precisando de solidariedade, de fraternidade, e a Yara é uma dessas pessoas. Estamos juntos sempre. Muito obrigada. É importante, eu vou só lembrar, o quanto foi importante da Adriana lembrar dessa ponte que o Tagore fez, não é? Que a Tagore Editora é a responsável pela publicação da Cruz Haitiana, que aceitou trazer a Cruz Haitiana ao Brasil, e agora a gente vai ter a Infinita levando em língua francesa o livro e em outras línguas que vão vir agora, mundo afora. E quando a gente une, não é, essas pessoas todas que estamos nós aqui unidas, a Adriana que é meu chão em Portugal ali, ela que me segura e que me bota para frente quando eu, tipo, ai, será que eu dou conta? Vai! A Adriana tá ali no pé do ouvido fazendo isso, e o quanto a gente vai trazendo pessoas, não é? Essa semana foi uma
uma semana que eu chorei quando eu vi o trabalho da nova capa do livro que vai vir nessa versão em francês, que ela foi feita por uma artista aqui do Brasil, ela é a Nana House, e ela fez um trabalho de pesquisa, de envolvimento com o livro, de algo que só a capa já é um impacto geral, assim, sabe? Eu creio que quando a Adriana levar esse livro aí, não é para outros países que a gente tiver a oportunidade de levar, a Cruz Haitiana vai conquistar novos apoios. Essas crianças vão conquistar novos apoios, porque esse apoio precisa vir a eles. Eles precisam ser vistos, não é? Eu sou muito grata de ter todos vocês unidos nessa causa. Gente, é a minha motivação, sem sombra de dúvida. Nossa, sensacional. Eu acho que foi um momento catártico para todo mundo ouvir tantas revelações que você trouxe, Yara, nesse momento. E eu quero até fazer uma correção. Eu falei essa projeção internacional da Yara. A Yara já é uma figura internacional como jornalista, ela já faz esse trabalho há muito tempo, mas eu me refiro à projeção internacional de A Cruz Haitiana. Então, sim, o livro tem que sair em língua francesa, sim, o livro tem que sair em espanhol, sim, o livro tem que sair em inglês, quem sabe até em outras línguas, né? Mas essas são prioritárias, né? Francês, espanhol e inglês são prioritários, a gente precisa fechar o cerco, né? A gente precisa que muitas pessoas leiam o que você escreveu, Yara. Então, eu transmito de todo mundo que está assistindo, receba aí a nossa gratidão, o nosso abraço pelo seu trabalho, pela sua coragem, pela sua dignidade em encarar e escrever tudo isso, né, e mostrar para o mundo, e que saia assim em muitos e muitos idiomas. Porque não abandonem, não nos abandonem, não abandonem as crianças haitianas, por favor. E de todo mundo que precisam. Portugal recentemente começou uma comissão em que a Igreja Católica está investigando denúncias de violência sexual. Alguns casos já foram expostos. O Brasil ainda está muito longe disso, sabe? Então Portugal está a um passo à frente, que o Brasil se empenhe como Portugal está se empenhando. Eu digo a Igreja Católica brasileira, assim como a Igreja Católica de Portugal já está trazendo isso à tona, e que em outros países já acontece, na França, na Alemanha. Então, o que a gente quer é que as pessoas saibam separar fé de violência, porque essas duas coisas não podem andar juntas jamais, e você não pode colocar em xeque a fé das pessoas. Você não pode utilizar a fé como um instrumento de violência. É isso que a gente batalha contra. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, obrigada a você, Dayana, a você, Adriana, obrigado por essa parceria incrível, por esse apoio de vocês, obrigada por estarem juntos nessa causa, obrigada por acreditarem nesse trabalho e por ouvirem as vítimas que tanto precisam de apoio. Obrigada mesmo. Gratidão. Gratidão. Tchau a todos.